Um dos grandes mistérios da humanidade que permanece sem resposta é se estamos ou não sozinhos no universo. Todos os anos aparecem teorias e mais teorias sobre seres de outros mundos que nos observam de longe ou que já estão aqui no nosso planeta. Um objeto descoberto próximo à Terra em 2017 esteve no centro de uma dessas teorias. No início era apenas uma nova descoberta. Um novo cometa se aproximava do Sol que foi classificado como C2017-U1. Mais diferente dos cometas, esse novo objeto não tinha uma cauda de gases e poeira. Então os astrônomos o classificaram novamente, dessa vez como A2017-U1, trocando o C maiúsculo de cometa para o A maiúsculo de asteroide. Após a nova classificação, os astrônomos detectaram duas características anormais. O novo objeto teve momentos de aceleração não gravitacional, e como se apenas isso não fosse estranho bastante, sua velocidade era maior do que a apresentada por qualquer cometa ou asteroide conhecido no Sistema Solar, chegando a aproximadamente 200 mil km por hora ou 55 km por segundo. Então, se não era um cometa nem um asteroide, o que esse novo objeto poderia ser? Como era possível a aceleração de forma não gravitacional se ele não tinha motores ou algo parecido? E como ele havia chegado a velocidades tão altas durante sua órbita ao redor do Sol? Todo o mistério que cercava esse novo objeto fez ele ser muito conhecido entre a comunidade científica. Mas vamos partir de sua origem antes de tentar desvendar seus segredos. Tudo começou através de observações diretas organizadas pelo astrônomo canadense Robert Werik, na Universidade do Havaí, feitas com o telescópio Pan-STARRS, quando o objeto estava a, entre aspas, apenas 0,2 unidades astronômicas, ou 30 milhões de quilômetros de distância da Terra. Muitos astrônomos passaram a observar como podiam um novo e misterioso objeto. Eles sabiam da sua alta velocidade, mas de onde ele estava vindo e para onde ele ia permanecia um segredo. O próximo passo então era traçar sua órbita. Inicialmente, os astrônomos determinaram que a excentricidade orbital do objeto era de 1,20, a mais alta observada no Sistema Solar até aquela época. E isso sugeria que o novo objeto não era ligado gravitacionalmente ao Sistema Solar, ou seja, aquele era o primeiro objeto interestelar que o ser humano havia detectado. Isso era confirmado pela alta velocidade do objeto que foi descoberto 40 dias após sua maior aproximação com o Sol. E isso significava que ele estava retornando ao espaço interestelar, escapando de qualquer domínio gravitacional da nossa estrela. Com a conclusão de que se tratava de um objeto interestelar, o nome Oumuamua foi escolhido, que significava em havaiano mensageiro de longe que chegou primeiro. Oumuamua estava só de passagem e logo seria impossível observá-lo. Então a comunidade científica fez o possível, mas ele já estava tão longe que era muito difícil coletar dados 100% precisos. Conforme o asteroide ia em direção à escuridão do espaço interestelar, menos conseguíamos estudá-lo. Não há consenso nem mesmo sobre o formato de Oumuamua. As observações mais precisas dão a entender que ele é alongado, entre 200 e 400 metros de comprimento, com cerca de 20 a 50 metros de largura. Seu formato se assemelha a um charuto ou um lápis. Foi possível chegar nessa conclusão vendo que o objeto se escurece e se ilumina 10 vezes a cada poucas horas,
em um ciclo que sugere esse formato único, realizando um movimento de rotação a cada 7,2 horas. Hoje não podemos mais observar Oumuamua com telescópios aqui da Terra devido à sua distância, mas a iniciativa para estudos interestelares através do projeto Lyra visa enviar uma sonda entre 2028 e 2030 para interceptar e estudar objetos interestelares. Embora ainda fosse possível alcançar Oumuamua através da técnica de estilingue gravitacional, usando a gravidade da nossa estrela como um impulso extra, não tem por que ir atrás de um objeto que já está tão distante. É provável que cheguem vários objetos como Oumuamua ao Sistema Solar em um curto período de tempo. Talvez Oumuamua não seja tão especial como imaginamos. E então vale mais a pena ir até objetos interestelares que estão chegando no nosso sistema estelar, como o famoso 3I Atlas, descoberto no ano passado e que pode ter um vídeo aqui no canal se vocês pedirem. Mas algo fez Oumuamua se tornar ainda mais especial. Lembra-se que eu comecei esse vídeo falando sobre um dos grandes mistérios da humanidade? Então, estamos ou não sozinhos no universo? Me conta sua opinião aqui nos comentários. Bem, eu acho que não estamos sozinhos. E um grupo de astrônomos da Universidade de Harvard, chefiados pelo físico Avi Loeb, também acham que não, e propuseram que Oumuamua era na verdade uma nave alienígena que estava em missão de reconhecimento do nosso planeta. Mas com base em que eles propuseram isso? Segundo eles, o objeto tinha um comportamento suspeito e não se encaixava nas categorias de asteroide nem de cometa. A aceleração não gravitacional de Oumuamua era um grande mistério. Na verdade, ainda é, porque se ocorria o chamado efeito foguete, onde gases superaquecidos são liberados quando o objeto entra em contato com a luz do Sol, o acelerando, o que explica a falta de registros de uma cauda parecida com a dos cometas. Além disso, o formato de Oumuamua ainda gera fortes suspeitas, por ser alongada, diferente de tudo que conhecemos no Sistema Solar e semelhante a naves que os seres humanos já construíram, inclusive para missões de ida ao espaço. Por fim, sendo Oumuamua um objeto interestelar, ou seja, que vem de fora do nosso Sistema Solar, não sabíamos de onde ele pode ter vindo, pelo menos não por enquanto. A teoria de que Oumuamua era uma nave espacial tomou grandes proporções. Até hoje, se você digitar Oumuamua no Google ou no YouTube, vai ter um monte de resultados de vídeos e matérias falando sobre ele ser uma nave comandada por alienígenas. Em meio a tantas teorias, no ano de 2021, pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona propuseram, através de um estudo, que Oumuamua era na verdade um asteroide de origem interestelar, que se formou após ser ejetado de um mundo gelado, provavelmente semelhante a Plutão, que estava se formando em um sistema estelar jovem. Essa teoria ganhou força nos últimos anos, mas ainda está longe de ser um consenso no meio científico. Oumuamua chegou ao Sistema Solar vindo da direção da constelação de Lyra, mais precisamente da direção da estrela Vega, a mais brilhante daquela constelação. Mas é impossível determinar a origem exata do objeto uma vez que ele já viajou pela galáxia por milhões, ou talvez bilhões de anos e já pode ter visitado outros sistemas estelares.
Após sair do sistema solar desviado pela gravidade do Sol, Oumuamua foi provavelmente direcionado para a constelação de Pégaso. Hoje só podemos imaginar como era o mundo que originou Oumuamua. Será que ele ainda está lá? Até quando Oumuamua vai vagar pela Via Láctea? Quantos mundos ele já visitou e quantos mais ele ainda vai visitar? Ou será que, no final das contas, era realmente uma nave alienígena que estava nos vigiando? Provavelmente não, mas o mistério segue, assim como Oumuamua segue sua trajetória pela Via Láctea. Muito obrigado por terem assistido, se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo.